Hoje eu vou trabalhar com você só com um ângulo. E aí eu vou te dar ferramentas para você achar ângulos em exercício. É como se fosse um jogo de xadrez. Eu vou te mostrar as regras e aí depois você aplica elas no exercício que você pegar no teu vestibular, na tua prova, em qualquer lugar. Você vai pegar exercícios tipo esse aqui. Você vai pegar um desenho, ele vai te dar algumas informações, ele vai te falar assim, por exemplo, eu sei quanto vale esse ângulo. Ou senão, eu sei quanto vale esse, sei quanto vale esse aqui. E aí, com algumas informações que ele vai te dar, você vai encontrar outros que vai pedir. Sei lá, ele vai falar assim, sabendo que esses ângulos vermelhos são dados, quanto vale esse ângulo aqui? Beleza? E aí, com as ferramentas que eu vou te mostrar, eu vou voltando aqui e ver onde cada uma se encaixa. Não é um exercício com números, nada. É só para você ver onde que você, sabendo alguns ângulos, você conseguiria achar outros. Beleza? Primeiro, eu vou trabalhar com ângulos suplementares. Toda vez que você pegar uma retinha e dela sair uma semi-reta, você vai ter dois ângulos aqui. Você vai ter esse ângulo vermelho e você vai ter esse ângulo azul. Percebe que os dois juntos está dando meia circunferência? Foi definido que uma circunferência inteira é 360, então meia circunferência eu tenho 180 graus. Quem conseguir ver, ó, aqui está meia circunferência. E aí você sabendo o valor de um ângulo, você consegue achar o outro. Dá um exemplinho. Aqui eu tenho uma retinha, depois eu volto lá. Vou sair com uma semi-reta. Vamos supor que eu falo que esse ângulo vermelho, que foi dado pelo exercício, vale 60 graus. E aí ele vai e te pede o valor desse ângulo azul. Como os dois juntos está dando meia circunferência, tem que dar 180 graus, esse ângulo azul é o que falta para 180. Então, 60 para 180 vai faltar 120 graus. A soma dos dois tem que dar 180. Se o vermelho fosse 10, o azul seria 170. Se o vermelho fosse 20, o azul seria 160. A soma dos dois tem que dar 180 graus. Então eu botei aqui, ângulo azul, ângulo vermelho. Eu posso não saber quanto vale esse ângulo vermelho, que eu vou chamar de A, e eu posso não saber quanto vale esse ângulo azul, que eu vou chamar de B. Só que eu posso afirmar que a soma dos dois sempre vai dar 180 graus. Caso ele te dê o valor dos ângulos, você faz igual eu fiz no exemplo 1. Você vê quanto falta para 180 e acha o valor dele. Só que ele pode te dar isso aí com expressões, botar x, x mais 40, 2x, botar um y, e aí fica um pouquinho mais diferente. Mas você vai usar a mesma regrinha. Falar que a soma dos dois é 180, você vai montar a equação, achar o x. A gente fala que A e B são ângulos suplementares. Ângulos suplementares é quando a soma dá 180. Só lembrando, né? Quando a soma dá 90, eles são complementares. Aqui eu botei um exemplo. Tá vendo que os dois juntos está dando 180? Eu não sei quanto vale o ângulo vermelho. Eu também não sei quanto vale esse ângulo azul. Só que os dois juntos está dando aqui meia circunferência. Eu posso afirmar que os dois juntos vai dar 180 graus. Vou usar essa informação para montar uma equaçãozinha. Vou colocar aqui. Um ângulo vale 2x mais 90 graus. O outro ângulo vale x mais 30 graus. Não sei o valor deles, mas eu posso afirmar que a soma dos dois vai dar 180 graus. E, na verdade, isso aqui é a melhor forma de você entender como funciona uma equação. Você pega um exercício, você pega um contexto, alguma coisa, você consegue fazer ele, você consegue montar uma equação a partir da ideia do exercício, você resolvendo a equação, você encontra o valor do x. Aí vamos resolver. Juntar quem tem x. Aqui eu tenho duas coisas, aqui eu tenho uma coisa, então 3 coisas. Agora, 90 graus mais 30, eu tenho 120. Vou abaixar a igualdade, vou abaixar o 180. Usa a igualdade como referência, separa quem tem x de quem não tem. Quem tem x é só esse, vou manter aqui no 3x. E aí quem não tem x vai para o outro lado. 180 já está. O 120 vai na operação inversa. Então, 3x é 180 menos 120 dá 60. Divide por 3 dos dois lados. Você vai ter que o x é 60 graus dividido por 3. Nosso x vale 20 graus. Só toma cuidado, meu cachorro está latindo. Só toma cuidado que o valor do ângulo não é 20. O valor do x que é 20 graus. Aí você pode voltar aqui, por exemplo, se ele quiser saber quanto vale esse ângulo,
é só você vir trocar o x por 20, que é o que você achou. E aí eu tenho x mais 30, 20 mais 30, esse ângulo vermelho vale 50 graus, então tem uma aberturazinha de 50 graus. No outro lado, mesma coisa, troca o x por 20, que é o valor que você encontrou. 40 mais 90, você vai ter 130. A outra abertura vai ser de 130 graus. A soma dos dois vai dar 180. Deixa eu deixar meu cachorro entrar, senão vai dar paz. Então essa é a primeira ideia. Quando você vê uma reta saindo uma semi-reta, você afirma que os dois ângulos valem 180 graus. Volta lá no exemplo que eu mostrei para você, onde tem vários ângulos. Tá? Tenta encontrar isso no exercício. Por exemplo, esse ângulo vermelho que está aqui. Percebe que esse ângulo vermelho, que eu vou dar uma pintadinha nele, junto com esse ângulo azul, está dando meia volta? Porque daqui eu tenho de uma reta, eu saio com, no caso aqui, um segmento, mas seria uma semi-reta. Se você souber o valor de um, você consegue achar o outro. E tem vários lugares que aparece isso. Por exemplo, aqui, ó. Caso você souber o valor desse ângulo azul, você consegue achar esse ângulo vermelho, porque os dois juntos está dando meia circunferência, dá 180 graus. Então, notinha 1 feita, vou para a notinha 2, retas concorrentes. Esse caso é quando você olhar para o exercício e ver duas retas se encontrando. Até no exemplo que eu dei aqui para vocês, tem aqui, ó. Eu tenho duas retinhas se encontrando. Você vai perceber que aqui forma 4 ângulos e eu vou te mostrar aqui, você sabendo o valor de um deles, você consegue achar o outro. Olha os 4 ângulos. Vou marcar esse ângulo em vermelho. Deixa eu arrumar a postura. Vou marcar esse outro ângulo em vermelho. Vou marcar esse ângulozinho em azul. E esse outro ângulo em azul. Primeira coisa que você pode falar é, os 4 ângulos juntos está dando uma circunferência inteira. Então a soma dos 4 ângulos tem que dar 360. Aí, só para a gente pegar uma ideinha, olha para os 4 ângulos vermelhos aí. Imagina aqui, ó, nas minhas duas retinhas. Deixa eu arrumar. Aqui está um ângulo vermelho, aqui está o outro. Você vai olhar só para os dois. Conforme eu vou girando isso aqui, você consegue ver que os dois ângulos vermelhos sempre vão ter a mesma medida? A gente fala que quando dois ângulos estão opostos em relação a esse ponto que eu vou fazer em vermelho, que a gente chama de vértice, quando dois ângulos estão opostos em relação ao vértice, o valor deles sempre vai ser o mesmo. Vou botar um exemplinho aqui embaixo. Tá? Caso você souber um deles, você consegue achar o outro. Então, exemplinho, eu vou e te falo que esse ângulo vale, por exemplo, 30 graus. Aqui está meu vértice. Esse ângulo vermelho está oposto ao outro vermelho em relação ao vértice, então o valor dele vai ser o mesmo. Se lá é 30 graus, aqui vai ser 30 graus também. Se lá fosse 20, aqui seria 20. Se lá fosse 50, aqui seria 50. O valor dos dois é o mesmo. Aí, dá para encontrar agora esse ângulo azul. Percebe que o ângulo azul está formando aqui meia circunferência com o ângulo vermelho? Então, os dois juntos tem que dar 180, que é o caso 1. Como o de cá vale 30, aqui vai ser o que falta para 30, 150 graus. No de baixo, esse ângulo azul é oposto em relação a esse vértice ao outro ângulo azul. O valor dos dois também serão os mesmos. Também será o mesmo. Aqui vai valer 150 graus. Aí olha para o desenho. Os opostos sempre são iguais. Esse é igual a esse é igual a esse. E quando você pega um que está do lado do outro e soma, está dando meia volta, 180. Sabendo um valor, você acha o outro. Então, por exemplo, se aqui fosse 20, aqui seria 20. 160, 160. Se aqui fosse 10, aqui seria 10. 170, 170. Fechou? Vamos só formalizar. Duas retas concorrentes. Vou chamar esse ângulozinho de A, B, C e D. Eu posso afirmar que os dois vermelhos são iguais, então eu posso afirmar que A vai ser igual a C. O valor que tiver no vermelho vai ser no outro. Os dois azuis também serão iguais. Posso falar que B vai ser igual a D. Né?
E quando eu somo dois ângulos que estão do lado, né, quando eu somo um vermelho com um azul, vai dar sempre meia volta, então vai dar 180. Vou pegar um exemplo. Por exemplo, A somado com B vai dar 180 graus. Aí eu sabendo o valor de um, eu consigo achar o outro. Posso pegar aqui, ó, B somado com C. Também vai dar 180 graus. E assim vai. E a última informação, sei que os quatro ângulos juntos vai dar 360. Posso não saber o valor deles, mas na hora que eu somar todo mundo aí, vai dar 360 graus, que é uma circunferência inteira. Então, todos juntos, circunferência inteira. Exemplinho. Coloquei dois casos aqui, exemplo 4 e exemplo 5. Dá para ver? Deixar um pouquinho menor. E assim, quando você for trabalhar com x, você tem duas afirmações que você pode fazer. Ou que os ângulos são iguais, aí você usa isso para montar uma equação, ou que a soma deles é 180, e você usa isso para montar uma equação. Olha o primeiro. Tem dois ângulos vermelhos aí, você vai perguntar. Esses dois ângulos vermelhos, eles são iguais ou a soma é 180? Porra, eles estão opostos em relação a esse vértice, então eles são iguais. Vou usar isso para montar uma equação. O ângulo da esquerda, que vale 3x menos 30, não sei o valor dele. O ângulo da direita vale x mais 10, também não sei o valor dele, mas posso afirmar que os dois são iguais. Montei uma equação, resolvo. Tua referência é sempre a igualdade, coloca ela primeiro. Separa quem tem x de quem não tem. Então, quem tem x vem para a esquerda. 3x já está. O x vem menos x. Quem não tem vai para o outro lado. O 10 já está, continua. O 30 vai mais 30. Duas coisas menos uma coisa, eu tenho 2x. 10 mais 30, 40. Divide por 2 os dois lados. A gente vai ter que 40 graus dividido por 2 é o valor do nosso x, que é 20 graus. Com isso, eu não encontrei o valor do ângulo, eu encontrei o valor do x. Se o exercício pedir o valor do ângulo, é só trocar o x pelo que eu encontrei. Pô, se o x vale 20, vem aqui, no lugar do x você coloca 20. Nesse exemplo, eu vou ter x mais 10, 30. Coloca 20 graus aqui também, descobre o outro. Você vai ter 60 menos 30, 30 graus também. O x vale 20, só que os ângulos vermelhos valem 30. Caso ele peça esse ângulo, se o vermelho vale 30, esse aqui tem que ser 150 e o de baixo também. Feito o exemplo 4, vamos para o exemplinho 5. Também tenho duas retas concorrentes, te dei informação sobre dois ângulos e eu quero encontrar o valor do x ou do ângulo. Você vai e pergunta, são duas retas concorrentes, ou os ângulos são iguais, ou a soma deles é 180. Para ser igual, teria que ter informação sobre esse ângulo e esse ângulo, ou se não, o de cima e o de baixo. Não tenho isso. Eu tenho azul e vermelho. Eles não são iguais, mas eu posso afirmar que os dois juntos está dando meia circunferência, posso afirmar que os dois juntos, somados, vai dar 180 graus. Vem e faz isso. O ângulo azul, que vale 3x mais 50 graus, eu não conheço. O ângulo vermelho, que é 2x menos 20 graus, eu também não conheço. Porém, posso afirmar que a soma dos dois vai dar 180 graus. Passei da geometria para a álgebra, fiz montar uma equação, vou e resolvo a equação. Rapidinho, 3x mais 2x, 5x. Vou pegar aqui em azulzinho. 50 graus menos 20 dá 30. Abaixo o resto. Abaixei igual, abaixei o 180. Usa a igualdade como referência, separa quem tem x de quem não tem. Quem tem x é só o 5. Quem não tem vai para o outro lado. 180 já está. O 30 vem negativo. O famoso subtrair 30 dos dois lados. Ou para ser mais rápido, passa negativo. 180 menos 30 graus dá 150. Divide por 5 dos dois lados, você vai ter 150 graus dividido por 5. Logo, o nosso x vale 30 graus. E de novo, caso pergunte só o x, você acabou. O x vale 30 graus. Caso ele queira o valor do ângulo, você vai lá e onde tiver x, troca por 30. Vou fazer aqui, por exemplo. Troco x por 30, 2 vezes 30, 60, menos 20, 40 graus.
troca o x por 30, você vai ter 90 mais 50, 140. Percebe o que satisfaz? Os dois ângulos somados dá os 180 graus que eu quero. Fechou? Notinha 1, notinha 2. Então, por exemplo, lá no nosso exercício didático de base, tá vendo que tem retas concorrentes? Vermelhinha, né? Que eu até fiz aqui já. Essa retinha vermelha está concorrendo com essa retinha vermelha. Caso ele fale o valor de um ângulo, por exemplo, esse vermelho que eu pintei, você consegue falar que esse aqui vai ser igual. E, inclusive, dá para achar esse ângulo azul, que vai ser o que falta para 180, esse aqui também. Esses quatro ângulos juntos tem que dar 360. Então, notinha 1, notinha 2, falei de ângulos, que é a soma dá 180, e falei das retinhas concorrentes. Aí eu vou